Prepare-se para um mergulho no mundo microscópico e às vezes um pouco nojento das micoses superficiais. Isso aí. A gente vai desvendar o que causa essas coceiras e manchas e como se livrar delas de vez. Vamos explorar os tipos mais comuns de fungos, aqueles que adoram se instalar na nossa pele, cabelos e unhas. Usando a informação médica que você mandou? Claro. Exatamente. E olha, pode parecer estranho, mas a gente vai começar com fungos que amam queratina, a proteína que forma a nossa pele, cabelo e unhas, né? Isso mesmo, queratina. E essa turma aqui é uma queratina bem peculiar, sabe? Eles formam um grupo chamado ceratofitoses. Ceratofitoses. É. E já deu para sentir que esse mergulho vai ser profundo, hein? Mas me explica, qual a diferença deles para outros fungos? A sacada é que enquanto a maioria dos fungos gosta de se alimentar de matéria orgânica, sabe? Em decomposição. A ceratofitoses tem esse apetite especial pela queratina. É como se a nossa pele fosse um banquete para eles. Entendi. É como se fossem uns mini Pac-Mans invisíveis, mastigando nossa pele, cabelo e unhas. Isso é uma boa analogia. Por isso que as micoses dão tanta coceira. É a gente sentindo esses fungos fazendo a festa da nossa queratina. Mas falando em festa, tem uma ceratofitose que eu acho particularmente intrigante. A pitiríase versicolor. Aquelas manchas esquisitas na pele, sabe? Principalmente depois de pegar um solzinho. Assim, a pitiríase versicolor ela é famosa por causar manchas que mudam de cor, tipo mais claras ou mais escuras que a pele ao redor, e o sol realmente realça essas manchas. O que, esteticamente falando, pode ser bem chato. É verdade. E tem uns truques para identificar essa pitiríase, né? Tipo uns testes que até parecem mágica. Verdade. Existe o sinal de Zirelli, que é quando você estica a pele e a área afetada descama, e o sinal de Besnier, que é a descamação quando a gente raspa a lesão com a unha. Nossa, que interessante. Parece até truque de mágica. Mas e é como a gente expulsa esses fungos e festas da nossa pele? Bom, aí depende. Depende da extensão da infecção. Se for algo mais localizado, medicamentos tópicos como o cetoconazol podem resolver. Mas se a coisa tiver se espalhado bastante, o médico pode receitar antifúngicos orais, como o itraconazol ou o fluconazol. Ufa. Ainda bem que existem opções para combater esses chatos. Mas falando em fungos que adoram queratina, não podemos esquecer dos dermatófitos, né? É verdade, os dermatófitos são como os reis da queratina. Eles são os principais responsáveis pelas micoses que atingem a pele, os cabelos e as unhas. E eles adoram um clima quente e úmido, o que explica por que são tão comuns em regiões tropicais. Faz sentido. Aqui no Brasil a gente sempre suando, né? É o paraíso para os dermatófitos. Mas me fala, quais são as micoses mais comuns causadas por esses fungos? Bom, a Tinea corpoeris, que causa as famosas manchas vermelhas, e arredondadas na pele, principalmente no tronco e nos membros, uma das mais frequentes. A Tinea curis, que atinge a virilha, também é bem comum, principalmente em homens, causando coceira intensa e vermelhidão. Esses nomes são bem complicados, né? Mas o importante é saber que, dependendo do tipo de dermatófito e da área afetada, a aparência das lesões pode mudar bastante. Exato, e isso às vezes dificulta o diagnóstico. Por exemplo, a tinea pedis, famoso pé de atleta, geralmente causa descamação e coceira entre os dedos dos pés. Já a tinea unguum, que ataca as unhas, deixa as unhas amareladas, espessas e quebradiças. E eu tinha captis, que causa aquelas falhas no cabelo, principalmente em crianças. Essa mesma. É importante destacar que a tinea capis pode ser causada por diferentes tipos de dermatófitos, e o tratamento varia de acordo com o fungo envolvido. Nossa, quanta variedade de micoses. Parece que esses dermatófitos são bem versáteis, hein? Mas e aí como é que os médicos conseguem identificar qual é qual? É um desafio tanto. O exame clínico observando as lesões, a localização e sintomas é o primeiro passo. Mas em alguns casos, exames complementares, como o exame ginecológico direto e a cultura de fungos, são necessários para confirmar o diagnóstico e identificar a espécie de fungo envolvida. Caramba, parece que o mundo das micoses é bem mais complexo do que a gente imagina. Mas ainda bem que a medicina tem ferramentas para combatê-las. Mas, e a candida, hein? Essa é famosa por causar vários problemas, né? Me lembro da minha avó que vivia reclamando de sapinho. A candida é um caso à parte. Ela é um fungo oportunista, que faz parte da nossa flora normal, mas quando o sistema imunológico dá uma brechinha. Ela aproveita para fazer a festa. E não é só o sapinho, né? A candida pode causar infecções em várias partes do corpo. Exatamente. A candidíase pode se manifestar de diversas formas, na boca, na pele, nas unhas e até nas regiões genitais. E em casos mais graves pode até atingir a corrente sanguínea, o que é bem perigoso. Querera. É melhor a gente ficar de olho nesses fungos, hein? Mas falando em ficar de olho, como é que a gente identifica uma infecção por candida? Depende da localização. A candidíase oral, por exemplo, causa placas esbranquiçadas na língua, bochechas e garganta. Já a candidíase de pele costuma se manifestar em áreas úmidas, como dobras do corpo e virilha, causando vermelhidão, coceira e pequenas bolhas. E a candidíase vaginal? Esse é um problema que atinge muitas mulheres, né? Sim, a candidíase vaginal é bem comum, principalmente em mulheres que usam antibióticos, pílulas anticoncepcionais ou que estão com o sistema imunológico enfraquecido.
Os sintomas mais comuns são coceira intensa, corrimento esbranquiçado, espesso e dor durante as relações sexuais. Nossa, quanta informação sobre esses fungos. Mas ainda bem que existem tratamentos eficazes, né? Com certeza. Os antifúngicos são nossos heróis nessa batalha microscópica. Temos opções tópicas como cremes, pomadas e óvulos vaginais. E medicamentos sistêmicos, que são tomados por via oral. E esses nomes são meio complicados. Clotimazol, miconazol, fluconazol. É muita coisa para decorar. Mas o importante é saber que eles existem e que funcionam, né? Mas me fala, qual a melhor forma de prevenir as micoses? A prevenção é sempre o melhor remédio. Manter a higiene em dia, usar roupas limpas e secas, evitar o uso prolongado de roupas molhadas, como biquínis e sungas, e secar bem as dobras do corpo após o banho são medidas importantes para evitar a proliferação desses fungos. E quem tem diabetes precisa ter um cuidado redobrado, né? Sem dúvida. O controle da glicemia é fundamental para evitar infecções por candida e outras complicações. E com isso, chegamos ao fim da primeira parte do nosso mergulho no mundo das micoses superficiais. Ufa, quanta informação! Mas não se preocupem, na próxima parte a gente continua explorando esse tema fascinante. Fiquem ligados, ainda temos muito a descobrir sobre esses seres microscópicos que habitam nosso corpo e o mundo ao nosso redor. E aí, prontos para mais uma dose de informação sobre esses fungos. Na primeira parte a gente explorou as ceratofitoses e os dermatófitos, aqueles que amam queratina, lembra? Sim, adoro a queratina. Isso. Mas agora vamos mergulhar no mundo da candida. A candida, essa é famosa, né? Eu lembro da minha avó, que vivia reclamando de sapinho. Ela dizia que era culpa do pão que comia à noite, mas nunca entendia a relação. Que história engraçada! Mas, na verdade, a Candida albicans, a espécie mais comum, faz parte da nossa flora natural. Só que, se o sistema imunológico enfraquece, ela aproveita para se multiplicar e causar infecções, como o famoso sapinho. Então a culpa não era do pãozinho da vovó. Mas falando sério, a candida pode causar outros problemas além do sapinho, né? Exatamente. A candida pode causar infecções em várias partes do corpo, como a pele, as unhas e as regiões genitais. E o pior é que, em casos mais graves, ela pode até atingir a corrente sanguínea, que é bem perigoso. Nossa. E como a gente sabe se está com infecção por candida, imagino que os sintomas sejam diferentes dependendo do local, né? Isso mesmo. Por exemplo, na candidíase oral, a pessoa pode ter placas esbranquiçadas na língua, bochechas e garganta. Já na candidíase de pele, as lesões geralmente aparecem em áreas úmidas, como as dobras do corpo e a virilha, causando vermelhidão, coceira e até pequenas bolhas. E a candidíase vaginal. Esse é um problema que muitas mulheres enfrentam, né? Sim, a candidíase vaginal é bem comum. Sabe aqueles fatores que a gente comentou sobre o sistema imunológico enfraquecido? Então, eles também se aplicam aqui. Mas, além disso, o uso de antibióticos, pílulas anticoncepcionais e até alterações hormonais durante a gravidez podem favorecer o crescimento da candida na região vaginal. Nossa, a candida parece bem oportunista. Mas e os sintomas da candidíase vaginal? Como são? Os sintomas mais comuns são coceira intensa, vermelhidão na região genital, corrimento esbranquiçado e espesso e dor durante as relações sexuais. E como a gente se livra da festa indesejada da candida? Felizmente, a gente tem vários medicamentos antifúngicos eficazes contra a candida. Para as infecções orais, a nistatina é uma opção bastante usada, na forma de suspensão oral ou pastilhas. Já para as infecções de pele, os cremes imidazólicos, como o clotrimazol e o miconazol, costumam resolver o problema. E para a candidíase vaginal, existem cremes vaginais e óvulos antifúngicos. Além da opção de medicamentos orais como o fluconazol, em alguns casos. Ufa, ainda bem que existem soluções. Mas e como a gente evita que a candida resolva fazer a festa no nosso corpo? A prevenção é fundamental. Manter a higiene em dia, usar roupas limpas e secas, evitar o uso prolongado de roupas molhadas, como biquínis e sungas. E secar bem as dobras do corpo após o banho são medidas importantes para evitar a proliferação da candida. E para quem tem diabetes, o controle da glicemia é ainda mais importante, né? Sem dúvida. O diabetes descontrolado enfraquece o sistema imunológico, o que abre portas para a candida e outros problemas. Falando em outros problemas, além da candida, existem outros fungos que podem causar problemas na pele e nos cabelos. Sim. Lembra que a gente falou da queratina? Ela também é o alvo de um outro tipo de infecção fúngica chamada piedra. Piedra. Nunca tinha ouvido falar. O que é isso? A piedra é uma infecção que afeta os pelos, formando nódulos endurecidos ao redor dos fios. Parece até um colar de contas nos pelos. Existem dois tipos de piedra, a piedra negra e a piedra branca. Que interessante. E qual a diferença entre elas? A piedra negra, causada pelo fungo Piedraia hortae, forma nódulos pretos e duros nos pelos do couro cabeludo, axilas e região pubiana. Já a piedra branca, causada pelo fungo Trichosporum begelii, forma nódulos branco-amarelados e mais macios nos pelos do couro cabeludo, axilas e região pubiana.
Nossa, que diferença. E como a gente trata essa infecção? O tratamento geralmente envolve o coat dos pelos afetados e o uso de antifúngicos tópicos, como os amplos e loções. Em casos mais graves, o médico pode prescrever medicamentos antifúngicos sistêmicos. E como a gente evita essa piedra? Manter a higiene em dia é fundamental. Evite compartilhar pentes, escovas de cabelo e outros objetos que entram em contato com os pelos. E seque bem os cabelos após o banho para evitar a umidade, que favorece o crescimento dos fungos. Nossa, quanta informação sobre esses fungos. Parece que eles estão por toda parte, né? É verdade. As micoses superficiais são infecções comuns e podem causar bastante incômodo, mas com informação, prevenção e o tratamento adequado, a gente consegue controlar esses fungos e viver em paz com a nossa microbiota. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo das micoses superficiais. Já exploramos os tipos mais comuns de fungos, desde aqueles que amam queratina até candida, que adora uma festinha quando o nosso sistema imunológico dá uma bobeira. É verdade. Mas agora, vamos ao que interessa. Como a gente se livra desses fungos chatos de uma vez por todas? Aí entram os antifúngicos, né? Eles são nossos aliados nessa batalha microscópica e a gente tem uma variedade enorme de opções. Desde medicamentos tópicos, como cremes pomadas, até medicamentos sistêmicos que agem em todo o organismo. Então, para cada tipo de micose tem um antifúngico específico. Parece complicado. É que a escolha do antifúngico ideal depende de vários fatores. O tipo de fungo, a localização da infecção, a gravidade do caso e até as características do paciente, né? Alergias a medicamentos, outras condições de saúde. Por isso, é fundamental consultar um médico para ter um diagnóstico preciso e o tratamento adequado. Nada de automedicação, hein, pessoal? Entendi. O médico vai saber direitinho qual o antifúngico mais indicado para cada caso, mas só por curiosidade, quais são os antifúngicos mais usados? Os derivados imidazólicos, como o cetoconazol, miconazol e cotrimazol, são bastante populares e eficazes contra vários tipos de fungos. Eles agem inibindo a síntese de ergosterol, um componente essencial da membrana celular dos fungos. Sem ergosterol, a membrana celular fica fragilizada e o fungo acaba morrendo. Nossa, interessante. Desses antifúngicos basicamente sabotam a casinha dos fungos, né? E a terbinafina, aquela que é famosa por combater os dermatófitos, ela age da mesma forma. A terbinafina também inibe a síntese de ergosterol, mas por um caminho diferente dos imidazólicos, ela é muito eficaz contra os dermatófitos, mas também pode ser usada no tratamento de outras micoses. E pelas micoses de unha, qual o antifúngico mais indicado? Me lembro que você mencionou a ciclopiroxolamina, né? Isso mesmo. A ciclopiroxolamina é uma boa opção para o tratamento de micose de unha, pois ela consegue penetrar na unha e atingir o fungo. Ela também age na membrana celular dos fungos, mas o mecanismo exato ainda não é totalmente compreendido. E para as micoses de couro cabeludo, a gente usa a griseofulvina, certo? Sim, a griseofulvina é um medicamento mais antigo, mas ainda é usado no tratamento da tinea capitis, principalmente em crianças. Ela se liga à queratina do cabelo, impedindo o crescimento dos fungos. É como se ela criasse uma barreira protetora nos fios de cabelo, impedindo que os fungos se instalem ali. Fascinante. E para os casos mais graves de micoses, que precisam de tratamento sistêmico, quais os medicamentos mais utilizados? Nesses casos, os derivados azólicos e triazólicos, como o fluconazol e o itraconazol, são bastante utilizados. Eles são absorvidos pelo organismo e combatem os fungos de dentro para fora, atingindo a corrente sanguínea e os tecidos afetados. Entendi. Mas é importante lembrar, todo medicamento tem seus efeitos colaterais, né? Por isso o acompanhamento médico é essencial, para garantir o uso seguro e eficaz dos antifúngicos. Com certeza. O médico vai avaliar os riscos e benefícios do tratamento, a dose adequada, a duração do tratamento, e vai monitorar o paciente para detectar qualquer efeito colateral. E além do tratamento com medicamentos, o que mais a gente pode fazer para combater as micoses? A prevenção é sempre o melhor remédio. Manter a higiene em dia, usar roupas limpas e secas, evitar o contato com áreas contaminadas, como vestiários e piscinas públicas. E secar bem as dobras do corpo após o banho são medidas importantes para evitar a proliferação desses fungos. E para quem tem diabetes, o controle da glicemia é fundamental, para evitar infecções por candida e outras complicações. Isso aí. Com a informação, a prevenção e o tratamento adequado, a gente fica livre desses fungos chatos. Exatamente. E com isso, chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo das micoses superficiais. Aprendemos muito sobre esses fungos, como identificá-los, tratá-los e, o mais importante, como evitá-los. Valeu, pessoal. Até a próxima imersão no mundo da medicina. Tchau, tchau.